Sabe aquela sensação de que o tempo está simplesmente escapando pelas mãos? Hoje a gente vai mergulhar nessa ansiedade que é tão comum, essa impressão de que a vida é curta demais. E vamos buscar uma nova perspectiva, uma que pode, de verdade, renovar a nossa forma de pensar. Tudo começa com a pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez. A gente acorda cheio de planos, com a agenda lotada e, de repente, piscou, a noite chegou. O dia acabou. É esse sentimento de que o tempo está voando que vai ser o nosso ponto de partida. E o problema é que não é só o dia, né? Logo, é a semana que passou voando, daqui a pouco um mês. E quando a gente se dá conta, um ano inteiro já ficou para trás, quase como um borrão. Essa sensação de estar sendo levado por uma correnteza que a gente não controla, é daí que parte a nossa reflexão. Para tentar encontrar um diagnóstico para isso, vamos recorrer a uma fonte muito antiga, mas que continua incrivelmente relevante: o Salmo 39. Ali, o salmista Davi nos dá uma perspectiva que, preciso admitir, é um pouco chocante, mas é fundamental. O que Davi percebe aqui é algo muito profundo. Ele não está pedindo para viver mais, mas sim para ter sabedoria, para entender os dias que ele tem. E a conclusão que ele chega é essa: a vida inteira, do começo ao fim, diante da eternidade, não é maior do que a largura de uma mão. É uma imagem muito forte sobre como nós somos finitos. E o Salmo vai além, concluindo de um jeito ainda mais direto. Por mais forte e estável que alguém pareça ser, a sua existência é como um sopro. Sabe, uma névoa que aparece e logo depois some? A intenção aqui não é deixar ninguém para baixo. Muito pelo contrário, é nos despertar para aquilo que realmente importa. Então, se a vida é tão breve assim, qual é a resposta? A reflexão nos leva de um diagnóstico bem impactante para uma solução transformadora. Uma solução encontrada lá nos escritos do apóstolo Paulo, no livro de Romanos. E o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem o molde do mundo, que nos pressiona o tempo todo a nos encaixar, num esforço sem fim, super cansativo, para pertencer. Do outro lado, existe um chamado para uma vida renovada de dentro para fora, que não é movida pelo esforço, mas sim pela graça. E aqui está a grande virada de chave. A vida de fé não é sobre seguir uma lista de regras para, quem sabe, conquistar a aceitação de Deus. Não. É uma resposta de alegria e gratidão por uma aceitação que já foi dada. E, gente, isso muda absolutamente tudo. A transformação não começa com a pergunta "o que eu tenho que fazer?", mas sim com um entendimento profundo daquilo que já foi feito por nós. A gratidão vira o verdadeiro motor por trás de cada atitude. Certo, mas como essa transformação acontece na prática, no dia a dia? A mensagem aponta para uma mudança interna, uma mudança radical, a renovação da nossa maneira de pensar. Renovar a mente significa que a mudança vai muito além da aparência. Não se trata de forçar um comportamento, sabe? Mas sim de permitir que uma nova forma de enxergar o mundo transforme tudo a partir do nosso interior. É ser refeito de dentro para fora. E para ilustrar essa necessidade de abandonar o nosso próprio esforço, a pregação usa uma história muito, muito forte. A história de um pastor que estava se afogando. A história é uma metáfora poderosa. Enquanto o pastor se debatia na água, desesperado, era impossível resgatá-lo. O salvamento só aconteceu no momento em que ele se rendeu, quando parou de lutar. Do mesmo jeito, a transformação espiritual só acontece quando a gente para de lutar com a nossa própria força e finalmente se entrega. Então, qual é o resultado de uma mente transformada? O resultado é uma maneira completamente nova de enxergar a vida, a nossa identidade e o nosso propósito. É a perspectiva de um peregrino. Lembra do Davi lá no Salmo 39? Ele mesmo se descreve como um forasteiro e um peregrino. E essa identidade muda tudo. Significa entender que este mundo não é o nosso destino final, é a jornada que nos leva para casa. Quando a gente adota essa mentalidade de peregrino, as coisas mudam de lugar. Na prática, o foco sai daquilo que é passageiro e vai para o que é eterno. Nossos bens se tornam ferramentas e não tesouros, e cada decisão começa a ser filtrada por uma nova pergunta: isso aqui tem valor eterno? O resumo de tudo é este: a vida aqui na Terra, com toda a beleza e também com todas as dificuldades, não é o ponto de chegada. Ela é o caminho para o nosso verdadeiro lar. E entender isso nos liberta da pressão de ter que encontrar toda a nossa satisfação aqui e agora. E assim, a gente fica com essa pergunta para refletir.
Sabendo que o nosso tempo aqui é tão breve quanto um sopro, como nós podemos, de forma intencional, alinhar a nossa vida, as nossas palavras e o nosso coração com a realidade da eternidade? Bom, toda essa reflexão foi inspirada numa mensagem da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens, e fica aqui o convite para quem quiser se aprofundar nesses temas. A igreja fica na rua José Dias Coelho, número 331. Aos domingos, tem escola bíblica às 9 da manhã e o culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.